Olá, 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 olá. Nós já estamos entrando na nossa live de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou aguardando vocês entrarem para o nosso encontro de hoje, que vai ser sensacional. Né? O Guilherme já está aqui com a gente, Fábio já está aqui com a gente e eu convido todos vocês. Renata, seja bem-vinda. Saulo, seja bem-vindo. Espero de todo o meu coração que vocês convidem o máximo de pessoas para a nossa live de hoje, que eu tenho certeza que, como todas as nossas lives, são sensacionais e nós sempre estamos trazendo aqui conteúdos riquíssimos, conteúdos que fazem diferença na nossa vida, sim? Seja bem-vindo, Márcio. Que saudade de vocês, ó, tem Márcio e Márcio aqui, ó. Patrícia, seja bem-vinda. Todos vocês que estão entrando na nossa live de hoje, sejam todos muito bem-vindos. E eu desejo que vocês realmente enviem esse coraçãozinho, um monte de coraçãozinho, mas um monte de avião. Sim, porque afinal de contas hoje nós vamos falar sobre o mercado de aviação. Então enviem aviãozinho, convidem muitas pessoas para viver essa experiência aqui na live de hoje, porque vai ser um período muito rico. Gente, nós vamos falar sobre um assunto que é muito curioso, né? Quem gosta aqui desse mercado de aviação? Tem ouvido falar muito sobre esse assunto nesses últimos tempos? Tem, né? Hoje a gente escuta muito nos jornais, nas entrevistas, em mensagens que vêm inclusive para o WhatsApp. Sim, que pode ser que seja verdade, mas pode ser que também seja fake news. Então a gente precisa ficar muito atento e saber exatamente o que é o que não é. Então o que está acontecendo nesse mercado de aviação? Existe crise de verdade? Será? Será que existe um impacto que está reverberando na minha vida, na sua vida, no mercado econômico? Tudo isso a gente vai saber nessa noite. Então sejam todos muito bem-vindos. Convidem as pessoas para estar com a gente nessa live, porque eu tenho um convidado muito especial. Ele é o Guilherme Frederico. Gente, ele é responsável por um departamento de uma das empresas grandiosas da aviação e trabalha justamente em toda a América Latina. Ele está totalmente, obviamente, por dentro de tudo que está acontecendo nesse mercado de aviação. E nós vamos falar sobre o tema de hoje, que é: entenda o impacto da crise no mercado de aviação. E aí, o que está acontecendo, né? E o que reflete na economia do nosso país. Então, sejam todos muito bem-vindos. Convidem o máximo, gente, de pessoas. Faça seus comentários e eu falo pra você. Pode fazer perguntas, tá certo? Já combinei com o Guilherme que vocês podem fazer perguntas e nós vamos estar aqui trazendo as informações para você, tá bom? Então eu vou guardar agora o Guilherme entrar aqui na live de hoje, me convidar para que eu possa abrir para ele aqui esse canal, onde nós vamos falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai abrir a sua mente, vai abrir a sua visão, o seu campo de informação, para que você possa saber também quais são os seus próximos passos, porque se afinal de contas a aviação é um reflexo, isso também reflete em mim, tá certo? Então fiquem aqui com a gente até o final da nossa live de hoje, tá bom? Oi, Michele, pessoal, boa noite. Tudo bom? Boa noite, tudo bem e você? Tudo. Não estão me ouvindo? Que bom, tô te Tá me ouvindo ouvindo? bem. Legal, Tô ótimo. ouvindo. Tá dando um Maravilha. pouquinho de eco, mas está dando para ouvir bem, viu? Deixa eu trazer o fone mais perto aqui, então. Muito bem-vindo, Gui. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, o meu convite, né, o convite da MoveMind, para a gente estar aqui junto nessa noite. Sim, eu tenho Vamos discutir aí, vamos bater um papo aí. É engraçado, inclusive hoje eu estava falando com um amigo que ele me ligou, ele falou: cara, e aí, como que estão as coisas? Como que tá o setor que você passa? Eu falei: não vou te responder agora não. Vê a live lá à noite que você vai estar sabendo. Que bom! Então, se ele não chegou, já deve estar chegando, né? Deve estar por aí, daqui a pouco ele está por aí. Que bom, Gui. Eu chamo ele de Gui, viu, gente? Porque hoje nós já somos muito amigos. Quanto tempo, Mi? 6 anos? Já 7 anos? Né, Gui? Por aí, né? Acho que foi por aí. Sim. Por aí que a gente já tá junto aí. E eu tive o prazer, pessoal, né? A honra de ser coach do Guilherme, de conhecer o Guilherme com bastante profundidade, de poder ajudá-lo nessa caminhada de evolução. E o Guilherme é uma pessoa admirável e um profissional extremamente competente, que é um exemplo para todos nós. Então, eu tenho certeza que essa live vai ser com um acréscimo muito grande na sua vida. Então, não perca essa oportunidade, não.
tá certo? Legal, legal. E convidem, eu peço a vocês, convidem. Chama aí, pessoal, chama o pessoal. Chama aí, pessoal que tá curioso, sempre quer saber, fazer pergunta, a gente tá aí. É isso aí. Olha, vamos fazer um combinado? Cada um de vocês convidem 10 pessoas. Vamos lá. Cada um de vocês convidem 10 pessoas. Vamos lá, pessoal, dedinho no avião aí. Aproveita que é aviação, dedinho no avião. Isso aí, ó, dedinho no avião, dedinho no avião. Guilherme, para a gente começar, nem para as pessoas aqui, os meus seguidores, os seus já te conhecem um pouco mais, mas para os meus seguidores também te conhecer, conta um pouquinho da tua experiência profissional para eles saberem o quanto você realmente é dessa área, sim? Então vamos lá. Minha história na aviação desde criança. Sempre fui um apaixonado. Eu sempre brinco falando que eu tacava carrinho para ver se voava, né? Então, tá no sangue desde criança, sempre quis entrar nessa área, inicialmente como piloto. Cheguei a fazer o curso, mas eu realmente profissionalmente comecei na aviação em 2007, como estagiário na área de controle técnico de manutenção. Depois eu trabalhei um tempo na TAM, hoje Latam, com a parte de manutenção. Depois um pouco na Avianca, com a parte de configuração, manutenção e configuração de sistemas de entretenimento, poltronas, galley, banheiro, toda a configuração que o passageiro vê, né, dentro do avião que ele sente. Tudo que é tecnologia. Tudo que é tecnologia. E aí, há quase 6 anos, eu já estou hoje na maior representante de entretenimento no mundo, que tem o maior market share aí no mundo. Até queria deixar claro aqui, gente, a aviação é muito pequena. Então, assim, a gente se cruza nos corredores do aeroporto. Então, hoje aqui, só para deixar claro, eu estou aqui como Guilherme, tá? Eu não estou representando nenhuma empresa, todas as opiniões aqui referente ao Guilherme. Então, se tiver alguém aqui que é amigo e cliente ao mesmo tempo, fique tranquilo que as opiniões aqui é do Guilherme, tá? Não representando a minha empresa atual. Então, hoje eu coordeno uma equipe de 7 engenheiros ao redor da América Latina, que atendem justamente as empresas aéreas em Bogotá, Santiago, Argentina, aqui no Brasil. Então, uma vasta experiência aí com toda essa parte de entretenimento a bordo. Como eu falei, apaixonado por aviação, piloto por hobby, faz um bom tempo que eu não vou, mas há um bom tempo eu cheguei a voar, quase 200 horas na carteira aí, mas acabei deixando um tempinho. Mais para frente, quando tiver o meu avião, aí a gente retorna. Coisa boa, aí você convida a gente. Aí a gente vai passar um final de semana em Ubatuba e assim que vai. Que coisa boa. Gui, então vamos começar. Sim, eu vou fazer várias perguntas aqui para você. E vocês que estão aqui nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando e vamos conversar com o Guilherme Frederico hoje a respeito desse mercado da aviação, qual foi o impacto e tem sido o impacto da crise nesse mercado e que de alguma forma, acaba reverberando e chegando até em mim, você, em todo o mercado, seja brasileiro ou internacional, porque isso é mundial, né? Então, Gui, exatamente. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí as perguntas que eu faço para o Guilherme, tá bom, gente? Então, para a gente começar, eu quero saber de você qual é o impacto do mercado da aviação nesse momento que nós estamos vivendo, né, diante, assim, do cenário mundial. Explica um pouquinho para a gente. Mi, hoje, todo mundo, as pessoas têm a mania de puxar a sardinha para o seu lado e falar que o seu setor é o mais impactado, né? Mas eu posso dizer que o da aviação é um dos mais. Eu não vou puxar o lado negativo, as pessoas adoram o negativo, mas, gente, vamos pensar positivo, isso aqui é uma fase, vamos passar. Mas impacto real, hoje a aviação é uma dos setores, se não um dos mais, os top 3 ou top 5 mais impactados do mundo. Por quê? Para você ter uma ideia, no Brasil, a gente tinha em torno de 3 mil voos por dia, voos comerciais, das 3, 4 maiores empresas aéreas do Brasil. Hoje a gente está com uma malha reduzida para 170 voos. Então, a gente tem uma redução aí de 90%, né? Na Europa, aí a gente tem reduções de 85%, 90%, 92% dos voos. E aí, o que a gente faz? Nada, não tem passageiro, ninguém quer voar e o custo fixo é gigante, né? As 3 empresas aéreas do Brasil, tanto Gol, TAM e Azul, reduziram extremamente a sua carga de funcionários, com licenças não remuneradas, ou os que ficaram ativos com redução de 50% do salário para ter fluxo de caixa, né? As empresas hoje estão com fluxo de caixa muito baixo. Um leasing de avião é muito caro. As pessoas falam, mas passagem de avião é cara. Gente, é cara porque é muito caro. A aviação hoje ela é baseada em dólar. Então, você imagina o cenário hoje das empresas aéreas, que nesse momento de crise a gente teve redução drástica na venda de passagens,
Ontem, o presidente da Latam deu uma entrevista justamente falando que a venda de passagens atualmente é menos que 10% do que normalmente eles vendem. Nossa, imagina o impacto, assim, né? Gigante. E você continua tendo leasing, você continua tendo custo fixo. Claro, os custos variáveis reduz, porque você reduz o número de horas de voo, então você reduz um pouco os salários, alguns salários são variáveis. Você tem o leasing, claro, você tem que negociar com os bancos, com os lessors, e é bem interessante, que é como se fosse um aluguel mesmo, né? Você negocia com o dono, porque nesse atual momento os aviões não têm para onde ir. Então você negocia, entra num acordo com os donos dos aviões, normalmente é lessor, empresa aérea dificilmente tem avião, porque é muito caro. Para você ter uma ideia, hoje aí um Boeing 737, um A320, que são os aviões que operam aí na Ponte Aérea em Congonhas, se você for comprar ele hoje, você vai pagar entre 70 a 80 milhões de dólares um avião. Imagina você iniciar uma empresa com isso, fora os custos de treinamento, manutenção e etc. Né? Nossa, então, isso é muito grande. Então, você pega uma empresa aérea brasileira aí com 100, 150 aviões, tem que negociar o leasing. Então, as empresas aéreas optam normalmente por leasing e fazem essa negociação aí para tentar reduzir, como eu falei, os salários também sendo reduzidos. E aí você tem nesse momento de crise o dólar aumentando, o dólar chegando a 5,20. Imagina você fazer o seu planejamento de 2020 com o dólar a 3,80 do que estava, e aí ele chega a 5,20, né? E assim, é gigante, o custo da aviação é basicamente dólar, porque todas as peças são em dólar. O custo, hoje você tem uma ajuda, porque o combustível ele é baseado em dólar, mas o petróleo está baixando, né, bastante, baixou muito recentemente, então, mas o petróleo é um custo variável. Então você parou de voar, você reduz a quantidade de consumo de combustível. Então, automaticamente, hoje você não está tomando vantagem dessa redução de preço no combustível, né? Então, uma das sortes que as empresárias fazem, RID, né, proteção de câmbio, então nesse momento elas não estão sofrendo tanto, mas tem uma limitação. Então o setor hoje está absurdamente impactado. E até porque também as pessoas não querem viajar, né? Uma porque tem essa instrução da quarentena, que temos que ficar em casa, não é para sair. E a questão de você entrar no avião é por uma necessidade muito extrema, porque é um risco muito grande, ainda mais uma viagem internacional, que você fica horas ali naquele lugar. E se tem realmente o vírus, o perigo de você se contaminar é muito maior, né, Guilherme? Por mais que tenha toda a higienização, todo o sistema de precaução, mas é arriscado de qualquer forma. Então, as pessoas estão com medo. E a tendência, eu imagino, que é mesmo depois que passe um período, até as pessoas voltarem a essa estrutura ter de confiança, novo, né? A ter confiança, vai levar um certo tempo. Então, esse impacto não é só agora, né? Não, ele é muito a longo prazo, porque assim, digamos que você tem a compra pelas pessoas, você viaja quando você tem dinheiro. Então, hoje, todo mundo está sendo impactado, poucas pessoas estão tomando a vantagem nesse momento de crise, 90% das pessoas estão sendo impactadas. Primeira coisa que você corta são supérfluos no seu orçamento, então você vai deixar de viajar. Ou você precisa ir para Belo Horizonte visitar alguém, vai de ônibus, só vê outra alternativa, junta 3, 4 e vai de carro. Então, é um setor que é impactado, né? A perspectiva dos setores aí, principalmente, ainda mais quando você fala terceiro mundo, né? Brasil subdesenvolvido, onde você tem uma média aí de 0,5 viagens por ano, né? Por habitante. Para você ter uma ideia, foi até um número que eu puxei aqui. No Brasil, a gente tem em torno aí de 200 milhões de pessoas, de 100 milhões de pessoas transportadas por ano. Né? Então, se você joga uma população de 200 milhões, a gente tem aí 0,5 viagens por pessoa ano. Nos Estados Unidos, você tem ideia quanto é esse número de viagens ano por pessoa? Não faço ideia. Isso é só o Brasil, né? 3,3. Ou seja, o americano viaja 6 vezes mais que o brasileiro na média. Caramba! E assim, quando a gente fala terceiro mundo, poder aquisitivo das pessoas voltarem a viajar é o grande problema, né? Então, apesar de hoje, que eu falei, esses 170 voos que estão acontecendo hoje, eles estão suprindo a necessidade básica que o Brasil precisa. Então, hoje os aviões estão voando quase vazios. Mas fala, por que continuam voando? Porque hoje está tendo um bom incentivo do governo, que a aviação não pode parar. A aviação ela é essencial
para a humanidade hoje em dia, nesse mundo conectado. Então, os aviões hoje estão levando suprimentos médicos, as 3 companhias aéreas no Brasil hoje transportam médicos a serviço de graça. Então, você tem várias campanhas e subsídios do governo ajudando esses outros, porque se você levar passageiro por passageiro, não está tendo mesmo. Não tem. Então, não faz sentido. Elas estão operando por incentivos do governo e pelas necessidades do país de transportar carga. Tem gente que faz hemodiálise no hospital e viaja uma vez por semana para fazer um tratamento médico. Precisa, não tem como. É necessário, é urgente. Você tem várias necessidades de pessoas urgentes que precisam viajar. Então, você precisa manter, né? E aí, as empresas aéreas tomaram as suas decisões hoje, reduziram muito. Você faz ideia de quantos voos comerciais tiveram em Congonhas hoje? Hoje não tem ideia. No dia de hoje, 0. Zero. Não teve um voo comercial em Congonhas hoje. Todos os voos foram cancelados. Congonhas. A gente está falando do aeroporto mais movimentado, junto com Guarulhos, os 2 mais movimentados do Brasil. Né? Então, assim, hoje as empresas concentraram tudo em Guarulhos, mas há 7, 8, um ano atrás, mais ou menos, como a Avianca faliu, a gente viu várias notícias das empresas brigando pelos slots em Congonhas, porque em Congonhas você tem limitação de quantidade de aeronaves por hora, né? Então as empresas precisam de slot. E aí as empresas brigando e hoje Congonhas vazio. Eu recebi alguns vídeos recentemente de Congonhas. É assustador. Assustador, vazio, nada. Eu já morei ali perto, né? Campo Belo, você também já morou ali perto. E a gente, o tempo todo, o avião subindo e descendo. E saber que não teve um voo é assustador. É absurdo. Então, hoje tem acontecido mais voos de carga, né? Que muito mais. Porque muito mais. para sobrevivência, vamos dizer assim, para o cuidado da saúde, para a exportação e importação, que, né, limitada, mas está existindo ainda alguma coisa. E até muita gente fala, mas a China... Até um vídeo que algumas pessoas devem ter recebido aí por WhatsApp, de uma pessoa que não é nem um pouco da aviação falando do mercado. Vi esse vídeo. Você viu, né? O cara falando, o mercado tá normal, os aviões... Não, gente, não tá. Os Estados Unidos, que os Estados Unidos reduziu 60% a sua quantidade de voos. Se você olha os aviões hoje, ou são aviões particulares, ou são aeronaves fazendo voos de resgate, ou alguns países que têm voos domésticos acontecendo, muito poucos, e basicamente carga. Tanto que a ANAC, né, ela liberou que as empresas aéreas brasileiras transportem carga na cabine de passageiro. Antigamente você não pode, né, transportar carga no porão. Ou avião de carga, né? Sim. Mas o pessoal está levando as caixas na cabine de passageiros, no assento. Porque hoje é necessário esse transporte de cargas. Vocês têm noção disso? Imagina um equipamento, um mecanismo sentado tá no lugar de uma pessoa. Você tem várias configurações, tem algumas assentos que deitam completamente, você consegue colocar caixas, ou você põe caixas embaixo, né, onde você põe teu pé ali embaixo, você vai separando. Mas é uma das alternativas que as empresas aéreas estão tendo hoje para conseguir ter um pouco de caixa. Né? O único setor hoje, eu estava vendo um dado essa semana, que a Azul Cargo foi uma das que teve 36%, 36%, 35% de aumento de mercado nesse trimestre, justamente por conta disso. Ela começou a transportar muito mais. E as empresas também estão usando... Como assim? Explica um pouco melhor para a gente entender. Como que é isso? Por conta da carga, né? Então, a Azul Cargo hoje, ela cresceu por conta da alta demanda de carga que você tem. A maioria desses suprimentos, dos EPIs que a gente está precisando, para o pessoal da saúde, tudo vem da China. Então, as empresas hoje, quem trabalha com cargas, está a full de trabalho, está voando muito. Normalmente, os pilotos são categorizados por avião. Então, eu vou Boeing 767 e Boeing 767 passageiro, Boeing 767 de carga. Hoje em dia, para os aviões não ficarem parados, os pilotos de passageiro estão indo para os aviões de carga também, para fazer. Para esses aviões ficarem o menos possível em solo, menos tempo possível de solo para voar. Então, e aí alguns... Desculpa, pode concluir. Não, eu concluí só. E alguns voos de resgate de pessoas. Você vê aí o pessoal no Itamaraty comunicando que está indo buscar brasileiro na Indonésia, na China. Justamente isso é uma outra forma das empresas rentabilizarem nesse momento. Mas o impacto, concluindo a pergunta, é enorme.
até como curiosidade, esses tipos de trabalhos, eles estão sendo beneficentes, ou seja, não estão cobrando ou, né, estão cobrando, porque hoje, assim, o mundo está se movimentando de tal forma que todos os setores estão estendendo as mãos uns para os outros, mesmo não recebendo, mesmo não faturando, mesmo não tendo lucratividade, não tendo retorno financeiro, mas em alguns momentos está havendo, de fato, doações, né? Isso está acontecendo no setor aéreo? Como que é isso? Isso é caso a caso, tá, Michele? Eu vi casos de voos de repatriação de brasileiros da Austrália para o Brasil, a empresa aérea cobrando $6.000 a passagem, de um voo que costuma $1.500. Caramba, mais? Então, assim, mais, exatamente, porque a empresa falou, é o momento que eu tenho para encher meu caixa. Da contrapartida, você vê algumas empresas, hoje, por exemplo, saiu uma notícia que a Americanas.com patrocinando, ajudando o governo brasileiro a ir buscar, junto com a Latam, ir buscar carga na China. A Latam está com 2 777 fazendo cheque de manutenção em Abu Dhabi, e aí eles vão de Abu Dhabi, terminando a manutenção, estão indo para a China buscar suprimentos, EPIs que o governo do Brasil comprou para trazer de volta para uso aqui. Então, está sendo uma ajuda mútua, mas não é de graça. As empresas aéreas, claro, não é o momento para isso. Infelizmente, não dá. Por um outro lado, a gente vê aqui, né, algumas promoções de viagens, né? Então a gente vê assim, tipo, para quem quer viajar no segundo semestre, Miami, R$ 1.500 e de volta, né? Inclusive a primeira pergunta que saiu aí, já é uma das perguntas que eu vi que rolaram aqui. Vê? Então, até aproveitando aqui, a gente já responde, né? A pergunta. Gente, quem quer viajar, inclusive é uma das alternativas que as empresas aéreas estão trazendo. Então, gente, nesse momento todo mundo está tendo que se reinventar, desde da padaria até... Todo mundo está tendo que se reinventar. A gente não vai ser o mesmo mundo a partir desse momento. Mas essa crise que a gente está passando. Olha, impressionante, Gui, o que você está falando. Todas as lives que eu tenho, né, um convidado fala a mesma coisa. Todas. Não adianta. Não dá, você não será o mesmo depois de tudo isso. Se você for o mesmo, você vai ficar para trás. É isso. É isso. Então, concluindo, uma das formas com que as empresas estão fazendo é justamente, elas estão de caixa agora. Elas têm contas para pagar agora, elas estão de fluxo agora. Então, o que elas estão fazendo? Já vendendo antecipadamente a preços muito bons passagens para o segundo semestre. Né? E aí a pergunta que eu da aviação fico me perguntando, hoje a gente vê que a venda de passagem ele é por demanda. Então, se você quer o voo da sexta-noite, ele é muito mais caro que o voo da sexta de manhã. Claro, porque todo mundo quer trabalhar, pegar o avião, passar o final de semana em algum lugar. E hoje, as empresas estão vendendo com flexibilidade de remarcação para o segundo semestre. Então, ou seja, talvez não seria uma demanda no futuro de você comprar a passagem a preço fixo? Não sei, jogo a pergunta aí. Não sou do mercado de revenue, de precificação, mas o ônibus é assim hoje, né? Hoje você compra a passagem de ônibus, é um preço fixo, claro, tabelado pela NTT e etc. Mas será que não pode ser uma mudança do mercado futuro? Não sei. Deixa a pergunta para os especialistas. Né? Pode ser parte do reinventar, que todos os setores têm que se reinventar hoje? Pode. Isso. Exato. Agora, Gui, você tocou num assunto que é muito importante aqui e eu quero evidenciar. Fake news é uma coisa que está bombardeando todos nós nesses últimos tempos. Eu fiz uma entrevista com o repórter do SBT, Darlison Dutra, na segunda-feira passada, falando sobre o coronavírus, foi super interessante. E a gente estava falando sobre verdades e fake news sobre o coronavírus, né? E isso está atingindo qualquer setor. Então, qualquer oportunista que queira se destacar de alguma forma, quer tirar algum tipo de vantagem, está lançando aí mensagens que não deveriam. E você citou agora de um vídeo que saiu, eu recebi pelo menos ontem. E esse é o maior cuidado que todos nós temos que ter, porque não é qualquer coisa que você recebe sem puxar realmente o entendimento se aquilo tem alguma verdade. E aí vai lançando para frente, isso juridicamente nós somos corresponsáveis. Então isso é muito sério. E aí saiu um vídeo ontem de um cara que não se apresenta,
Na hora que eu vi o vídeo, eu já falei, tem alguma coisa errada aí, porque o cara não mostra a cara, né? E ele também não mostra as fontes, não dá a entender exatamente o que está acontecendo. Ele mostra lá um painel cheio de aviões, ou poucos aviões, dizendo que uns estavam parados, outros não sei o quê. E aí tem realmente a informação de um entendedor do assunto, que é da área, que vem desmascarar toda essa vergonha, né? Então, é real. O mercado de aviação está, de fato, em crise e os aviões estão parados. É isso mesmo, né? É isso aí. Hoje não podemos acreditar em qualquer mensagenzinha que vai chegando pra gente. Esse vídeo é até engraçado e é o que você falou. Realmente o cara não mostra cara, não mostra fonte. E se alguém quiser aí, tem um site bem curioso que é o Aviões e Músicas do Lito, uma pessoa com caráter, que sabe desvendar, ele desvendou esse vídeo. Procurem lá. Aviões e Músicas, episódio 600, está tudo explicado lá. Os voos que estão acontecendo, resumindo, são carga, aviões particulares, ou esses aviões que eu falei em missão de resgate, ou voos de poltronas de aviões de passageiros, só que fazendo transporte de carga. De passageiros está muito pouco, muito pouco. Nos Estados Unidos tem avião aí decolando com 25 passageiros, 20 passageiros. Então está muito reduzido mesmo. Tá? Ô Gui, a Kelly está perguntando aqui, ó, eu tenho um voo para Orlando dia 2. Como estão os voos? Dia 2. Você sabe falar? Checa com a sua empresa aérea. Já te adianto que Delta, American não estão operando no Brasil. A Latam cancelou todos os seus voos para o mês de abril. A Azul só está fazendo um voo por semana para Orlando e Fort Lauderdale. Então, recomendação, entre em contato com a empresa aérea que eles vão te dar a melhor instrução. Tá? Porque tudo é arriscado hoje, né? E tudo arriscado. Eu acho que hoje, na verdade, é dia a dia, né? A informação é muito fluida. Só para você ter uma ideia, a IATA, que é a Associação dos Transportadores Aéreos, Internacional dos Transportadores Aéreos, ela lançou mês passado a perspectiva de perda das empresas aéreas para esse ano de 250 bilhões de dólares. Meu Deus! Do mês passado para esse... O universo de aeronaves é milhões, bilhões, né? Quando a gente fala em... Quando a gente fala em milhões na aviação, 1 milhão na aviação é dinheiro de simples, tá? Então, essa informação foi em março. Agora a IATA soltou essa semana, inclusive, esse novo relatório, que ela já subiu esse valor para 316 bilhões a expectativa de perda. Ou seja, a gente está falando que um mês essa perspectiva já subiu em 60 bilhões de dólares. Caramba! Tá? Quanto tempo leva isso para recuperar dentro? Você tem noção? Vai depender de país para país, regra a regra, porque assim, voo internacional você está falando com autoridades sanitárias, de imigração de cada país, então a gente não sabe, ninguém sabe como que vai ser a recuperação ainda. A Latam soltou um comunicado dizendo que a recuperação de retomada da demanda que tinha aí no final de fevereiro, antes de tudo isso acontecer, é só para o final de 2021. Ou seja, a gente está falando aí de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Para retornar... É isso aí. E cada semana que passa, cada dia que passa, essa recuperação é mais longa, é mais larga. Infelizmente. Estendendo isso. E a gente tem que entender que isso não é Brasil, é mundo. E se esse mercado que é tão grande, que gira tanto o fluxo financeiro, né, automaticamente abala a economia do mundo inteiro. Então vai reverberar em mim, você, no nosso trabalho, no nosso mercado, né? Porque, querendo ou não, nós estamos num mundo globalizado, onde pode ser cargas, pode ser pessoas, e tudo em prol do movimento da economia. Sim? Exato. Então não tem como não sentir o impacto. E assim, nesse momento, a gente está trabalhando, todo mundo está se reinventando e trabalhando de casa, fazendo home office. E as empresas com seus prejuízos, cada uma no seu setor. Hoje, uma grande fatia das empresas aéreas de venda de passagens é o mercado corporativo. Quem nos garante também que as viagens corporativas não vão reduzir drasticamente nesse momento? Sim. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir prever essa retomada a 100%. Porque nem o nosso próprio emprego, gente, a gente trabalha, quem diz, o teu chefe fala, nós está trabalhando bem de home office, fica home office.
talvez o pessoal de locação de espaço no mercado, na economia, não tenha hoje locação. Uma empresa que tenha 4, 5 andares de um prédio locado, ela fala, não, vou reduzir para 2 andares, reduzo pela metade meu custo, meus funcionários ficam de home office. É algo que vai acontecer na nossa economia que a gente não tem controle hoje, mas tudo pode acontecer. Vai ser um mundo novo depois de tudo isso. Bom, que é uma mudança real, não tem como, e provavelmente vai existir uma flexibilidade maior para home office, né? Para que muito. reduza custos e a gente vai criando um hábito novo, tanto nós como funcionários, nós como profissionais ou como gestores do negócio e a própria empresa. Então vai tendo essa reciclagem, essa mudança. Agora aqui, como é que você vê a recuperação desse setor? Você consegue ter uma ideia como que vai ser a recuperação desse setor? Então, Mi, vai ser lenta, isso é fato em alguns países. Algumas pessoas falam em curva U, ou seja, da mesma forma que decresceu, ele retorna. Eu, particularmente, não acredito. Talvez os mercados entre Europa e Estados Unidos, por falando, a recuperação é muito de cada país. O fechamento foi global, igual, fechou. Mas a recuperação vai ser de cada país. Eu falei, no Brasil eu vejo uma recuperação bem lenta nesse momento, mas vai precisar acontecer. As empresas aéreas hoje estão em conversa com o BNDES para tentar alguns incentivos, porque assim, se o mercado da aviação não funciona, você tem impacto em todo o setor de turismo, hotéis, restaurantes, é um impacto gigante. Então, a recuperação é uma cadeia gigante. Então, assim, no meu ponto de vista, é uma recuperação lenta, talvez seja boa no mercado doméstico, primeiramente do que o internacional, por conta da atual cotação do dólar ou do euro, né, do valor. Então, as pessoas talvez prefiram... Fronteiras, também tem características de um país. Exato, quem me garante que um país amanhã não fecha suas fronteiras e fala, não, nenhum estrangeiro mais entra aqui, a gente não sabe. Né? A gente está vendo essa discussão, abre, não abre, então isso vai ser de país para país. Então o impacto assim, vai ser muito lento na aviação, as pessoas até elas retomarem o que você falou, retomarem a confiança de colocar isso no seu orçamento também, priorizar uma viagem, vai ser complicado, Então, de fato, é um reinventar, né? E como que você acredita assim? Eu sei que você já deu algumas informações sobre essa questão, mas você acredita que tem alguma outra estratégia? Porque a gente tem que sair com estratégia, né? Eu sei que é tudo muito novo e ninguém passou por isso. Ninguém teve uma experiência anterior para falar assim, nossa, vamos fazer esse caminho agora, porque quando aconteceu no passado... Não, é tudo muito novo. Então, você acha que já tem existido, pela inteligência do negócio, estratégias para reinventar essa estrutura de retomada, de realmente aguentar financeiramente, passar por essa fase e ficar em pé, porque a preocupação é ter mesmo a falência, né? A gente já viu aqui no Brasil isso acontecer. Recentemente, inclusive. Brasileiras falindo, e é muito triste, né? É triste para qualquer setor. Mas quando você vê um grande assim, você fala, é um impacto que causa até um estágio emocional na gente, né? A gente teve a recente estratégia assim de reinventar. É muito particular, né, Mi? Porque você vê aí estratégias, cada empresária hoje já tem a sua estratégia, seja lá de serviço, seja de serviço de bordo, compra de passagem. Eu vejo muitas empresas aéreas trabalhando um pouco como elas trabalharam esses últimos anos. Então, passar a cobrar bagagem, continuar cobrando por bagagem, passagem não, por bagagem, marcação de assento, algum serviço. Tentar agregar valor, porque antigamente a gente viajava com todo aquele benefício, né? Eu lembro de época de Varig viajar para Manaus com comida quente, talher, louça. Gente, isso hoje em dia no mercado atual é irreal isso, né? E no passado era assim, né, Gui? Porque viajar de avião era tipo, nossa, um luxo. A família ia levar, a família, você viu um grupo de 5 pessoas, só um ia viajar, a família ia levar a pessoa no aeroporto, né? Então, esse glamour acabou e as empresas vão ter que se repensar um pouco nisso. Eu falei, uma das alternativas talvez a venda de passagem, com uma flexibilidade maior para colocar um pouco de fluxo de caixa nesse momento, rever o serviço de bordo, então talvez as empresas que tenham entretenimento individual vão querer colocar um sistema Wi-Fi, ou não, alguém queira se diferenciar e vai falar, não, eu vou colocar porque eu quero me diferenciar das demais. Então, assim, oferecer mais benefícios, então. Mais benefícios, mais serviços.
ou criar um programa, uma assinatura mensal para quem viaja muito, talvez, uma assinatura mensal, pague X por mês e você tem direito a viajar com a primeira bagagem de graça, em qual quantidade, independente de quantos voos você fizer, ou até esses programas, os programas de milhas hoje, Smiles, já tem aí, você compra, paga um valor e você ganha, você paga aí 30, 40 reais por mês e ganha 1.000, 2.000 milhas por mês, né? E você compra esse pacote. Então, talvez um pacote disso, que você pague um valor mensal, uma assinatura de algum serviço, e aí vai entrar parcerias em tudo que está atrelado ao setor, né, Mi? Com hotéis, aí vai entrar também acordo, talvez, das empresas aéreas com hotéis, com estacionamento, com Uber, com 99 e etc. N estratégias. É muito complexo para a gente ver agora, o mercado vai ter que voltar ainda para a gente conseguir ver, porque hoje a gente também não sabe nem o buraco, né? A gente não sabe o tamanho do buraco, a gente não sabe quando volta. Então... E tem uma questão também, Gui, que agora você comentando tudo isso me faz pensar, porque existe uma questão da lei da oferta e da demanda, né? Então, exatamente. Eu imagino o seguinte, que se existe uma possibilidade, muitas vagas nas cabines, voos que precisam, aviões que precisam sair do chão, que precisam de fato estar no ar, porque é lá que ganha dinheiro. Se existe uma margem muito grande de possibilidade de vendas e um mercado escasso que não quer viajar, eu entendo que os valores seriam reduzidos e aí estaria trazendo mais benefícios. Mas, por um outro lado, pelo que você está falando, também existe a necessidade de faturamento da empresa. E aí, se ela não aumentar o valor, ela não paga os custos. Então, olha que confusão que torna. Como minha mãe dizia, é o mato sem cachorro. Como minha mãe dizia, aquele mato sem cachorro. Um mato sem cachorro. Se eu como, estou enrolado. Se eu isso aí. Então, assim, a grande diferença que o Brasil precisa, inclusive o governo brasileiro precisa tomar uma atitude e ajudar as empresas. Um exemplo, a empresa aérea que faz um voo São Paulo-Nova York está competindo com a American Airlines, Delta, United. Essas empresas tiveram ajudas milionárias do governo americano. Pronto, é isso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa proteger também o nosso setor. É isso. Então, a gente está competindo com empresas que estão recebendo milhões. O Trump colocou milhões. Então, e o Brasil não tem essa condição. Não tem. Não tem hoje está sendo... a gente precisa da intervenção do governo, seja em redução de impostos, seja em incentivos, empréstimos. Para você ter uma ideia, a Azul, sabe quanto a Azul pagou de imposto para o governo brasileiro ano passado? 2,5 bilhões. Ou seja, gerando, se eles estão parados no chão, se eles não estão voando, eles não vão gerar esse imposto, o governo, a engrenagem não se encaixa, não gira, o sistema não continua, né? Exatamente. Então, e aí, olha só, o Fly está falando aqui, ó, converte o cargueiro e o problema é resolvido, né? Ele está defendendo dele, Michele, esse cara aí é piloto de avião cargueiro, ele está defendendo dele. Então, ele está garantindo dele, né, Fly? O César eu conheci ele há uns 15 anos. Hoje ele está voando lá nos Estados Unidos. Está voando mais que muito passarinho por aí com esse avião de carga para tudo que é lado. Feito, né, meu amigo? Se trabalho não falta para Esse está bem. Esse está bem. Mas, de fato, ele não está errado. De fato, pode ser uma grande estratégia. Porque se no as momento, pessoas não querem voar, vamos carregar cargas e fazer a economia andar, né? A Air Canada tomou essa atitude. Ela pegou, eu não vou saber o volume exato, mas ela converteu, ela tirou as poltronas de alguns 777s no Canadá, ela tirou as poltronas e está usando, deixou só com carpete e está usando para transportar carga. Talvez seja uma alternativa nesse momento, em curto prazo, e aí quando recuperar, volta as poltronas. É uma alternativa. É uma alternativa, sim. Que tem que ser trabalhada. Nesse momento, né, desmascarando inclusive aquele vídeo que eu estava comentando, os aviões eles estão parados, sim. Estão parados. E onde esses aviões estão parados, assim? Que lugar que... Porque a gente tem possibilidade de ver eles voando, mas e agora? Porque são muitos aviões. Muitos. Tem espaço suficiente? Tem. Para garagem suficiente para todos esses aviões? Como que é isso? Hoje, no Brasil, a nossa frota de aviação comercial, estou falando juntando as três, Latam, Gol e Azul, está em torno aí de seus 450, 500 aviões, né? Então, só comparando com os Estados Unidos, só a American Airlines tem 950 aviões. Pra você ter uma ideia, uma empresária dos Estados Unidos tem mais que todas no Brasil juntas.
Então, hoje no Brasil... Isso, no Brasil são quantas? 600, em torno aí de 500 aviões, 450, 500 aviões. Então, cada um tomou uma atitude. Somando todas as companhias aéreas? Somando Latam, Latam, né, que é a TAM Brasil, Azul e a Gol. Alguns aviões da Gol têm um centro de manutenção em Confins, então uma boa parte desses aviões estão lá. Boa parte também está em Guarulhos, que hoje tem um pátio grande lá. A Latam enviou alguns aviões para São Carlos também, que é o seu centro de manutenção, no interior de São Paulo. Alguns aviões estão no Galeão, no Rio de Janeiro, que tem um bom espaço de pátio também. Alguns, inclusive, estão no pátio da Força Aérea Brasileira, porque outro setor impactado são as concessionárias de aeroportos, né? As concessionárias de aeroportos, elas vivem basicamente do quê? Da taxa de embarque que a gente paga, do espaço que as empresas aéreas pagam para a utilização do aeroporto, utilização de finger. O pessoal brinca, por que eu nunca paro no finger, só na remota? Gente, estacionar o avião na remota é mais barato que parar no finger, então às vezes é uma opção. Então é assim que as concessionárias. Então a Força Aérea, por conta disso, a Força Aérea no Rio de Janeiro cedeu seu espaço de pátio para a Latam colocar os aviões lá. Então a Latam reduziu esse custo de não pagar a locação, o espaço, né, o tempo de parqueio desses aviões lá. Então estão espalhados pelo Brasil. E você falou uma coisa de custo em relação a aviões parados, porque o custo do avião parado é muito alto devido a... Como que chama, Gui? Ao espaço do... o espaço que você tem que pagar para o aeroporto, né? Que você pague. E não só isso. Avião parado, algumas peças depreciam. Tem peças que são por hora de voo. Tudo bem, não está parado, não deprecia por hora de voo, mas é por tempo, igual o seu carro. Se você não usar, você tem que fazer a revisão a cada 6, 12 meses. Né? Então, tem uma manutenção que tem que ser feita com o avião parado. Não é simplesmente ir lá, tirar o botãozinho, desligar e fechar, não. Você tem que fazer drenagem de óleo, fazer de alguns fluidos, de alguns sistemas. Você tem todo um processo. Para você ter uma ideia, a roda do avião, você não pode deixar 14 dias ela parada, porque senão ela vai todo o peso do avião fica sobre o pneu, então ele deforma o pneu. Então a cada 14 dias você tem que movimentar ele um pouco para isso rodar. Tem que fazer um giro de motor, você tem um motor aí, às vezes, dependendo do avião, de 5, 10, 15, 20 milhões de dólares, um motor. Então você tem que fazer limpezas, tirar a umidade do motor, sílica, tem alguns procedimentos para colocar sílica no motor. Então o time de manutenção continua, não pode. Claro que você consegue fazer de uma forma muito mais programada, né? Então, hoje, como um dos impactos, as empresas reduziram muito as suas equipes de manutenção, tanto em salário quanto em volume de mão de obra. Então, hoje está o essencial, é básico. Mas sim, as pessoas estão lá. Então, da mesma forma com que você tem os setores essenciais trabalhando aí em supermercado, em lixeiros, banco, o pessoal da aviação também está lá. Também está lá fazendo todo esse procedimento aí. Entendi. Ô Gui, e você estava falando aqui, eu estava lembrando, há alguns anos atrás eu atendi um cliente que ele tinha 2 aviões, né, particulares. E ele estava me falando naquela época que ele tinha um custo por avião parado no pátio de R$100 mil. Isso era mês. R$100 mil mês. Então eu imagino que, inclusive, até aqueles que têm o seu avião particular estão tendo um custo aí bem né, significativo, e que, de alguma forma, estão sendo cobrados. Como, por exemplo, empresas que têm o prédio alugado, eu preciso renegociar com tudo isso, né? E imagino esses aviões também particulares parados, com certeza vai ter aí um prejuízo para os seus proprietários, né? Seus proprietários, e aí aquele efeito em cadeia, né? Então, os hangares, um exemplo que tem em Congonhas, que recebem essa alocação, também não vão receber, porque a pessoa não vai pagar, e aí os hangares têm seus funcionários, e aí vira aquela bola de neve que a gente está vendo na economia hoje, né? Então, sim, é um custo deixar parado, restabelecer esses aviões para condição de voo, limpeza, higienização e tudo mais. Outro impacto gigante é para a Petrobras e para a Shell, são os fornecedores de combustível, né? Porque o combustível você não fabrica combustível de avião, né? Da noite para o dia. Então, você imagina um fluxo absurdo de geração de combustível e agora eles vão ficar parados, estocados. Tem um estoque enorme. Exato. É igual a gasolina, o álcool, você viu que reduziram nos postos.
Então, Barateou justamente por isso, mas senão ninguém é tá usando, perecível. né? Quer dizer, Mas a maioria não está usando, ninguém está saindo é, de casa. por isso que baixou. Então, aquela lei da oferta e da Da procura demanda. entra de novo. É. E você acredita que vai ter mais algum impacto ainda no serviço, né? No impacto dos serviços do setor? Você acredita nisso? Porque, Acredito. como você Acredito. estava falando antes, as companhias aéreas, elas vendem assentos diferenciados, ela tem marcações, bagagens diferenciadas, né? Hoje, muitas companhias cobram, antes não cobravam, Sim. a gente pagava, tinha lá uma viagem internacional, direito a 2 bagagens de tantos quilos e nacional também. E hoje, se você quer comprar, se você quer ter uma bagagem, você tem que comprar, senão tem que levar de mão, né? Exatamente. Vai ter algum impacto nisso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o governo brasileiro já flexibilizou, já deu indícios de flexibilização recentemente, justamente pela autorização de cobrança de bagagem. Você lembra que o Brasil antigamente era o único país que tinha 32 quilos? Você fazia viagem Sim, internacional era 32? sim, Era o sim. único país no mundo. No Era, mundo. não sabia disso, que era só o Era só o Brasil. Brasil. Reduziu para É por 23 quê? e aí Porque o a gente compra muito? Porque a gente traz produto de fora? Não, Trazia era uma muito regra, leite de era uma regra cocada dos Estados antiga. Unidos. Era ótimo, né? Eu lembro de trazer os 32 cravado, 31,9. É, leva É, o pezinho, né, para poder medir. levava cravado, vinha com líquido, então vinha com tudo. E na época de Califórnia eu trazia um monte de vinho na mala, era muito bom. Mas essa regra caiu, Os tempos essa re... passaram. tempo passado, as coisas mudam, a gente tem que se adaptar e vamos aí, gente. A gente teve essa redução, o governo já sinalizou que é um pouco favorável a isso, e eu vejo sim as empresas aéreas continuando cobrando por bagagem, continuando cobrando por marcação de assento e qualquer outro tipo de serviço. Talvez a criação de um check-in, se você quiser pagar, você já faz um check-in mais rápido, não sei. Elas vão se reinventar e pode ter certeza que elas vão precisar de qualquer renda extra que você possa acrescentar. Serviço de bordo, já passaram a cobrar algumas recentemente, mas talvez cobrar de uma outra forma, talvez trazer mais opções para o passageiro a bordo. Então tem Uhum. muita coisa aí que pode ser implementada assim e o serviço impactado, porque nesse momento a gente tem aí as empresas focadas no retorno, vai ser levar o passageiro de A a B. O serviço pode ser sim muito impactado e aí conforme o tempo elas vão introduzindo ou alguém com uma estratégia aí diferente do que se vê, acrescente um serviço diferenciado para tentar atrair o cliente das outras. Mas a partir do momento que você cria o serviço diferenciado, o teu custo está maior, corre-se o risco de você ter problemas de caixa, né? Fluxo de caixa. E tem aqueles que são impactados diretamente e indiretamente, né? Porque, imagina, o free shop, por exemplo, tá tudo fechado, não vende, não compra, não comercializa, não tem o movimento. Imagina como que deve estar, né? Essa situação. É como se fosse um shopping hoje. Um shopping de São Paulo, um grande shopping que está fechado e ninguém pode vender. Imagina como que deve estar a situação, né? Sabe, hoje, atualmente, sabe quantos empregos estão em risco no mundo por conta dessa crise na aviação, em crise global, mas na aviação são 25 milhões de empregos que estão sob risco por conta dessa crise atual na aviação. E você tem ideia já de quantas pessoas foram demitidas? Você tem algum número assim? Olha, demitidas ainda não do mercado, porque as empresas acreditam, do Brasil principalmente, elas acreditam no retorno. Assim, algumas já têm notícias aí pelo mundo. A Air Canada tinha liberado 16.500 funcionários, mas aí recentemente o governo do Canadá deu incentivo, então eles recontrataram com licenças temporárias. Então, mas no Brasil hoje não houveram muitas demissões, foram pontuais, porque as empresas acreditam ainda no retorno da demanda. Então, houveram acordos com sindicatos, redução de salário por 50%, ou licenças não remuneradas por até 90 dias, com garantias de retorno, mas só a Azul, por exemplo, teve 10.500 funcionários que solicitaram licença não remunerada por 3 meses. Nossa, eu vi Então, mesmo uma reportagem mostrando algumas aeromoças que elas recebem sobre a demanda de trabalho. Então, se não trabalha, não ganha. Então, elas estão justamente nessa situação, como tantos outros, que não é só nesse setor, mas em outros setores também estão sofrendo essa penalidade e a gente está tendo que se reinventar, né, para não perder sua vaga de trabalho.
para ser chamado assim que passar essa quarentena, né? Ou não Exatamente. só quarentena, a pandemia, porque a gente não sabe nem quanto tempo vai mais, né? Não sabe, o tripulante ele tem um salário diferenciado, tanto piloto como comissário, ele tem um salário base, mas ele ganha por hora de voo, ele tem um salário variável também, tá? Ele tem um fixo, por isso que o maior impacto. E a maior rentabilidade, a maior lucratividade, onde os tripulantes mais ganham, é justamente por hora voada, por essa parte flexível. Né? Então, quando eles deixam de voar, também o salário base é um pouco menor. Então, esse é um dos principais impactos. É forte, Então, né? É forte para isso aí. todos nós. Todo. A gente tem que se erguer e se levantar. Você tem alguma visão positiva disso tudo? Eu sei que não é simples, mas você tem alguma visão positiva disso tudo que a gente pode, né, confiar, acreditar, que talvez, como você disse, o Brasil está acreditando que vai ter uma retomada. Né? O que a gente pode trazer de esperança para todo mundo que está nos assistindo aqui, ouvindo? A visão, não, lógico que tem uma visão positiva. O setor aéreo ele é essencial na economia mundial. Né? As pessoas têm a necessidade de ir e vir, se conectar. Hoje em dia o mundo está cada vez mais conectado, então a gente tem voos para vários lugares. Então, sim, eu acredito fortemente numa recuperação. Como eu falei, não vai ser rápida, não vai ser em 2, 3 meses, pode ser mais lenta, mas como todo setor, pode ser algo que pinte para mudar o setor e criar novas frentes, novos modelos de negócio, novas possibilidades. Então, sim, acredito numa recuperação forte, porque os governos necessitam, algumas cidades no interior do Brasil necessitam receber carga, necessitam receber suprimentos médicos, pessoas indo e vindo, médicos em missão. Então, isso vai continuar. Negócios continuam sendo fechados. Bons negócios são feitos pela internet? São, mas os melhores são presenciais. Então, as pessoas continuam indo viajar. Então, vai retornar. Né? De estar junto com o outro, de olhar nos olhos, de conexão. Exato. E aí a gente cai naquele momento de que a gente estava tão conectado e tão paranoico. Será que, de repente, nesse não é o momento que as pessoas vão se reconectar mais, estar mais próximas? E aí isso vai requerer valor, viagem, né? Dar mais valor, realmente querer estar perto da pessoa e não só fazer uma videochamada, e aí viajar, e aí trazer isso para o mercado, criar uma demanda maior. Eu vejo, sim, muito positivo. Não vai ser rápido, não vai ser em alguns meses, mas sim, a recuperação vai. As empresas aéreas hoje são muito mais dinâmicas, não são tão engessadas como antigamente. Então, sim, o setor vai se recuperar, vai vir a pleno e muitas novidades vão pintar por aí nos próximos anos no setor. Ai, dá até um alívio um pouquinho. Dá até um alívio, né, gente? Não é verdade, turma? Sim, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança, acreditar em Deus, saber que nada que está acontecendo é por acaso, tudo tem que realmente trazer um aprendizado, sim. Eu acredito que é uma mensagem mundial, uma mensagem individual para cada um, sim, desde da pessoa jurídica, mas a pessoa física. Então a gente tem que entender e captar essa mensagem para levar transformação e mudança para a nossa vida, né? Isso é um trabalho que eu tenho feito muito de ressignificação, né? Eu ressignifico a vida de muitas pessoas, ajudo empresas a se ressignificarem. Então é um momento que a gente tem que se levantar, se reinventar, se refazer, né? E visão positiva de futuro, sempre. Visão positiva de futuro sempre, porque é isso que nós vamos atrair, né, gente? Exatamente. É o momento de pausa, é o momento da gente pensar, refletir, é o momento de se preparar. Porque a hora que a porteira abrir, a gente vai sair arrebentando. É isso aí. Gente, que delícia conversar com o Guilherme. Nós já estamos terminando, porque o Instagram, ele nos derruba em 1 hora. Vai derrubar a gente, né? O papo passou, essa 1 hora passou rapidinho, hein? Nossa, rapidinho. E foi gostoso, porque teve a interação também do pessoal. Então, eu espero que realmente a gente tenha feito diferença com esses conhecimentos do Guilherme, essas informações do Guilherme, que, de fato, tem um nível de curiosidade, mas também tem um nível de impacto naquilo que nós já estamos fazendo, porque é efeito dominó, não tem jeito. A gente sente o reflexo. Então, isso é muito, muito importante. Gente, eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa live. Quero agradecer muito, Guilherme, por ter disponibilizado esse tempo. Obrigado. De tanta qualidade, tanta informação, com conteúdo, né? Informação realmente consistente. Não foi qualquer informação, não. Informação de quem conhece, de quem entende, de quem está vivendo nesse mercado e que sabe o que está falando. Gratidão, Guilherme, pela sua ética profissional,
porque aqui em qualquer momento, em todos os momentos, foi o Guilherme e não teve uma interferência sobre nenhum direcionamento, segmento, da onde você trabalha ou deixa de trabalhar. Não, aqui teve a pessoa do Guilherme sobre o seu entendimento. Então, te agradeço muito por essa oportunidade. E antes de você agora deixar aqui suas recomendações finais, eu quero só comunicar a todos vocês, gente, que todos os dias eu estou tendo lives, eu estou fazendo lives. Ora eu estou sendo entrevistada, ora eu estou entrevistando. E a gente tem uma live muito top amanhã, Gui, você vai adorar, porque esse assunto também você gosta muito. Gente, eu vou entrevistar amanhã às 19 horas a Gilda Blay. Ela é nada mais, nada menos do que uma super apresentadora de vários programas. Olha só, como Papo em Dia, Vida e Estilo. Inclusive, eu fui entrevistada por ela e conheci ela na Vida e Estilo. Mas o mais top de tudo, ela participou como jurada nesse último programa do SBT com o Thiago Bravanel, naquele programa que chama Família Frente a Frente. Sabe qual que é? De alimentação de comida. Então, a família tinha que fazer comidas deliciosas. Ela provava e ela tem uma vida extremamente saudável, cuidando e sabendo se alimentar de uma forma muito inteligente, sabe? Amanhã, olha o tema da apresentação do que a gente vai falar na live amanhã. Aprenda a aproveitar de forma integral os alimentos em período de crise. Então, ela vai ensinar a gente a fazer comidinha saudáveis, reaproveitando alimentos. Você sabe que é a minha segunda área, né? Exatamente, porque eu te A live de amanhã vai ser top para você também. E ela é super, né? Comida gourmet, então a gente vai apresentar, a gente vai poder aprender, gente, fazer esse tipo de comida de forma inteligente, saudável, econômica, nesse processo de crise que estamos vivendo dentro de casa, tá certo? Então, eu convido todos vocês, convido o máximo de pessoas para estar com a gente amanhã, nesse horário das 19 horas, tá bom? Gui, deixa aqui as suas considerações finais e gratidão, 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 amo sua vida. Obrigado, amiga. Obrigado pelo espaço. Gente, rapidinho, se alguém tiver alguma pergunta, não deu tempo da gente abrir, pode mandar no direct que a gente bate um papo. Mi, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Você sabe que sempre que precisar, pode contar comigo. A gente está aqui disponível para ajudar vocês, todas as dúvidas que tiverem. Gratidão por você, por toda a sua família e que você tenha muito sucesso aí nessa sua jornada, viu? Você sabe que a gente está sempre junto. Se precisar, estamos aqui na área. Amamos todos vocês, você sabe que a gente tem uma relação além daqui, a gente já é amigo, um bom tempo, e carinho e gratidão pela sua vida e da toda a família. Obrigada, muito obrigada. Sucesso nesse campo tão maravilhoso que você é apaixonado e cumpre um propósito lindo de vida nesse segmento. Gente, convido todos vocês, olha, a me seguirem aqui, ó, coach_milopes, quem segue o Gui, tá certo? E quem também me segue, quer acompanhar o Guilherme, também tá aqui, ó, o endereço dele no Instagram, para vocês fazerem o acompanhamento da gente, sempre trazendo muita informação, muita coisa boa para que a gente possa crescer nesse momento da nossa vida, tá bom? Gui, muito obrigada, uma ótima obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos. Vocês, gente. A gente se vê. Beijo. A live estará gravada, então quem quiser assistir e compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade, tá bom, gente? Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.